Olá pessoal, meu nome é André Amaral, sou professor do IFSU de Minas, campus em Confidência, e sejam bem-vindos à nossa primeira aula sobre LibreOffice, mais especificamente a ferramenta Calc. Bom, o que é a ferramenta Calc no LibreOffice? A ferramenta Calc é uma planilha eletrônica que é um software que veio substituir as antigas planilhas feitas à mão, feitas no papel. Ela é utilizada para efetuar cálculos em diversas áreas do conhecimento, tá? Iniciando lá pela contabilidade, pela matemática financeira, tá? Passando por todas as áreas do conhecimento, chegando até a parte de artigos científicos e pesquisas, nos quais a gente pode plotar aqui diversos dados e, com base nesses dados, extrair estatísticas, gráficos e qualquer outra informação que esses dados possam fornecer. Basicamente, uma planilha eletrônica, e não necessariamente o LibreOffice Calc, mas a gente pode estar falando aí do Google Docs, na sua ferramenta de planilhas, ou também no Microsoft Excel, que é a ferramenta de planilhas da Microsoft. Elas são compostas por um menu de ações, né, um menu de ações aqui em cima, uma barra de ferramentas e o principal, a área de trabalho, que é dividida em linhas e colunas. Tá? E essa junção de uma linha com uma coluna forma o que a gente chama de célula. Então, por exemplo, aqui eu tenho a célula J4, eu verifico ela aqui em cima. Nesse caso aqui, eu teria a célula A1. Aqui eu teria a célula E6. Então, a junção sempre de uma linha com uma coluna me retorna o que a gente chama de célula. Bom, e como que funciona a digitação dentro de uma planilha eletrônica? Diferentemente de uma ferramenta de edição de texto, de um editor de textos, a digitação aqui se dá por células. E eu vou armazenando nessas células as informações que eu quero. Então, vamos partir de um princípio aqui, no qual eu vou construir uma planilha eletrônica para vendas de carros. Tá? Então, vou usar aqui a célula A1 para colocar o título da minha planilha, por exemplo, vendas de carros. Aqui embaixo, na célula A3, eu vou especificar, sei lá, o fabricante, o modelo, a versão, tá? E aqui eu vou simular uma planilha de vendas de carros com dados fictícios. Então, seria aqui mês de janeiro, fevereiro e março. Apenas isso. E agora eu vou colocar algumas marcas, lembrando que são tudo fictícias, né? Os dados aqui são todos fictícios. Então, o Volkswagen, por exemplo, do Gol, na sua versão 1.0, tá? Vendeu 12.345 carros em janeiro, 8.764 em fevereiro e 3.690 em março. Vou pegar uma segunda fabricante, a Fiat, com o Uno na sua versão 1.0 também. Ela vendeu 9.535 carros em janeiro, 9.127 em fevereiro e 8.765 em março. Vou pegar uma terceira marca aqui, a GM, com o seu modelo Corsa, também na sua versão 1.0, vendeu 7.835, 6.542 e 9.874 carros. E aqui eu poderia estar colocando outros valores e tudo. Então, a digitação é bem básica, ela segue as células e em cada célula eu vou atribuindo um valor. Caso eu queira fazer formatação dessa planilha, eu posso usar os recursos de formatação que o Calc me fornece. Então, vou começar pelo título. Aliás, eu vou deixar o título por último, para a gente poder trabalhar ele de forma melhor. Mas vou começar com a informação base de cada coluna, tá? Que é essa linha 3, nas células de A3 até F3.
vou colocar elas em negrito e centralizadas. Então, eu seleciono elas e para isso basta clicar com o botão do mouse, segurar o botão e arrastar, marcar aqui centralizado, negrito e vou adicionar uma cor de fundo. Vou vir aqui um plano de fundo, colocar um tom de cinza. Essas informações todas aqui eu vou manter o mesmo padrão de letra, porém eu vou colocá-las centralizadas na tela. Antes disso, uma informação importante, antes de eu centralizar. Reparem que ao colocar informações do tipo texto, o alinhamento da célula fica à esquerda. Ao colocar informações numéricas, o alinhamento da célula fica à direita. E aqui eu tenho um dado interessante, versão 1.0. O fato de eu ter colocado o sinal ou o símbolo do ponto aqui fez com que essa informação fosse considerada uma informação de texto e não uma informação numérica. E por que isso é importante salientar? Porque as informações numéricas são aquelas nos quais eu consigo realizar cálculos. Informação de texto, eu não consigo fazer um cálculo. Por exemplo, quanto que é Volkswagen mais Gol? Ela não vai saber essa informação, a não ser que Volkswagen e Gol sejam nomes de uma célula especificamente. Mas caso contrário, ele vai falar que é impossível. Já as informações numéricas são possíveis de serem feitas contas dentro dela. Então é importante visualizar no momento da digitação como que a ferramenta está ou não reconhecendo seus dados. Então, essas informações aqui, eu vou colocá-las centralizadas e, apesar do LibreOffice me mostrar toda essa divisão de células aqui, tá? Essa divisão ela só é visível no momento que eu estou trabalhando na planilha. Se eu quiser realizar uma impressão, e aqui é fácil perceber isso, venho aqui no arquivo, visualizar a impressão, reparem que as linhas que dividem os valores, elas não estão presentes. Por que elas não estão presentes? Porque eu não adicionei linhas aqui. Não adicionei bordas, na verdade. As linhas estão aqui, não adicionei bordas. E essas linhas que estão visíveis aqui em cinza bem clarinho, são apenas guias de referência. Então eu vou selecionar essas células aqui e eu vou adicionar agora uma borda. E eu quero que a borda se estenda por todas as extensões ali daquelas células. Bom, agora se eu visualizar a impressão, eu já consigo perceber essas bordas na minha tabela. Outro ponto a considerar é essa linha tracejada que apareceu aqui depois do momento que eu visualizei a impressão. Ela está entre a coluna G e H, ela está entre a N e a O. O que significa essa linha tracejada? É o limite da minha página no momento de impressão. Então, qualquer informação que vier para a coluna H ou I será impresso numa segunda página. Não que eu não possa formatar isso e resolver esse problema. Mas aqui eu tenho as informações básicas. E aí, para a gente avançar um pouquinho, nós vamos realizar algumas contas aqui. Eu quero saber, por exemplo, o total de veículos vendidos. Quero saber também a média, tá? E qual foi o maior número de vendas. Vamos corrigir aqui, maior número. E o menor número. Reparem que ao colocar essas informações aqui, em algumas células apareceu essa setinha vermelha, tá? E nessa célula especificamente aqui, o O está cortado. Significa o quê? Que a largura dessas colunas aqui, elas estão menores do que a informação de texto que está sendo apresentada. Tem duas formas de eu ajustar isso. A primeira é dando um duplo clique em cima dessa divisão entre o G e H, e ele vai ajustar automaticamente, mas se eu fizer isso na média, ele vai reduzir a média. Tá? E uma segunda forma é eu selecionar todas essas colunas aqui com o botão da direita em largura da coluna
definir uma largura. O padrão é 2,26 centímetros, mas eu sei que esse tamanho está pequeno. Por exemplo, eu vou colocar 3 centímetros e vou ver se ele vai se ajustar. E repare que com 3 centímetros, todos os dados aqui estão sendo apresentados de forma idêntica e visível. Não tem nenhuma informação sendo cortada. Outra coisa que eu posso trabalhar também, essas colunas foram adicionadas posteriormente à formatação da planilha. Eu posso vir, selecionar elas e fazer a mesma formatação que eu fiz aqui, ou eu posso selecionar já o padrão de formatação realizado e marcar essas planilhas e formatar essas colunas, na verdade. Bom, como eu sei que aqui vão ser tudo valores, eu vou utilizar essa coluna aqui, que está formatada, para replicar a formatação para cá. Como que eu faço isso? Seleciono os dados, clico na ferramenta de pincel e venho aqui e marco esse intervalo. Repare que ele vai receber a mesma formatação. Como eu marquei uma linha a mais, ele replicou a informação. Como que eu retiro essa linha a mais? Eu posso selecionar aqui a linha 7, botão da esquerda, clicar no botão excluir linhas, ou eu posso vir e desfazer a formatação. A nossa próxima etapa é calcular o total de veículos, a média de veículos que foram vendidos de cada marca, o maior número de vendas e o menor número de vendas. Bom, para começar, uma função no calc, ela é representada por início com o sinal de igual. Agora, para realizar essa soma aqui, que no caso é a primeira coluna, a coluna G, eu tenho duas formas de fazer ela bem simples. A primeira é referenciando cada célula. Então, o que eu quero somar? Igual, eu quero somar a D4 mais E4 mais F4. E pressiono a tecla Enter. Ou a segunda maneira, que é utilizando a função de soma. Para a função de soma, o próprio calc ele já tem aqui uma função. E ele tem aqui as principais funções que eu utilizo. Então, no caso aqui, eu quero a função de soma. Soma. E aí, reparem que ele já me dá uma sugestão do que eu quero somar. Quero somar a linha de cima, mas eu não quero a linha de cima. Tá? Eu quero fazer uma soma das colunas D até F4. Então, eu clico com o botão de mouse na primeira que eu quero somar e arrasto até chegar na última. E pressiono a tecla Enter. Vou repetir o mesmo processo para essa daqui. E ele já automaticamente reconheceu, com base na linha de cima, o que eu estou somando. E dou Enter. Então, eu tenho as minhas três somas aí. A média, eu vou seguir o mesmo caminho que eu realizei a soma. Porém, selecionar a média, vou pressionar Delete, que não é esse intervalo que eu quero, e agora sim eu vou selecionar os valores que eu quero. Então, média de D4 até F4. Bom, por analogia, aqui embaixo vai ser média de D5 a F5 e aqui média de D6 a F6. Como esses valores estão acompanhando a linha no qual os dados estão presentes, eu posso utilizar o recurso de auto-preenchimento, que é clicar nesse quadradinho no canto inferior esquerdo e arrastar para baixo. E aí ele já vai calcular automaticamente a média dos 3 meses de venda. Para o maior número de venda e o menor número de venda, eu vou utilizar a função máximo. Eu vou verificar se ela está presente aqui. Então eu tenho máximo e mínimo. Né? Então máximo para o maior número de venda e mínimo para o menor. Então eu quero o máximo e ele vai selecionar tudo, eu não quero tudo, vou pressionar Delete e vou falar, olha, eu quero o máximo de janeiro a março. Pressiono Enter e já posso realizar o auto-preenchimento. E aqui eu vou usar a função mínimo, que vai me dar também o intervalo inteiro, mas eu não quero apenas de janeiro até março, Enter, e faço o recurso do auto-preenchimento. Bom, terminado
transparência melhor. No caso dos números inteiros, eu vou formatá-los adicionando um separador de milhar. Como que eu vou fazer isso? Então eu vou selecionar, aqui eu também posso até selecionar o da média, porque a média tem uma parte de milhar. Então eu vou selecionar todos os valores que eu tenho. Vou pressionar o botão da esquerda do mouse e vou lá em formatar células. Na aba de números, eu tenho várias abas aqui, na aba de números, eu já estou com os números, com a categoria número selecionado. Eu tenho aqui embaixo, ó, separador de milhar. Vou marcar ele e vou dar OK. Bom, todos os números já foram formatados. Mas reparem que a média, ele perdeu a sua parte decimal. Então agora eu vou selecionar a média apenas, botão da esquerda, formatar células, e para essa média eu vou falar que eu quero 2 casas decimais. Vou dar OK. Então eu tenho esses valores aí calculados. Total de veículos que foi vendido cada mês, no trimestre, a média do trimestre, o maior número de vendas que teve e o menor número de vendas. E por último, para a gente finalizar essa primeira aula, eu quero pegar agora esse título dessa tabela e centralizar ele com base em todas as colunas. Para isso, eu não posso clicar nesse botão de centralizar, porque ele vai centralizar esse dado no meio da célula. E eu não quero isso, eu quero que ele pegue toda a extensão da tabela. Para isso, eu vou selecionar de A1 até J4. Vou clicar nesse botão aqui, que é o mesclar células. Ele vai mesclar, mas vai manter o alinhamento à esquerda. Eu vou clicar agora no centralizar. E aí agora eu vou colocar uma cor de fundo, um negrito, e eu vou aumentar a letra aí para 12 pontos. Então eu tenho agora a minha planilha formatada. Na próxima